A Ben já pode compartilhar com a Ben. Opa, começou aqui a Ben, que bom. Então, bom dia. Hoje temos nosso SIG, Grupo Especial de Interesse em Educação Médica, onde nós temos dois convidados muito especiais, né? Que é a professora Frances Tourin, que ela está lá na Holanda. Muito obrigado, professora Frances, por estar aqui conosco. A Frances é enfermeira, né, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Já fez o seu pós-doutorado em telemedicina e era uma professora pesquisadora de produtividade CNPq. Atualmente é professora visitante do Centro Médico da Universidade de Groningen, na Holanda. É professora associada da Federal de Santa Catarina e é líder do Laboratório de Investigação do Cuidado e Inovação Tecnológica. A professora Frances é pupilo do professor Aldo, lá da Federal de Santa Catarina, que criou o nosso STT, que a gente usa tanto nos hospitais, né, como teleconsulta. E é Fellow Fimer, da turma 2011. Obrigado, professora Frances, pela presença. E a Alessandra ela é a nossa colega pediatra, lá da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente ela foi eleita no cargo de diretoria, né, da inovação da Associação Brasileira de Educação Médica da ABEM. E atualmente ela é gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário, lá de Uberlândia. Então, já agradecendo a todos pela presença e já passar a palavra para a Alessandra iniciar a moderação. Professora Frances. Bom dia, professor Diniz, professora Frances. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês hoje, dizer que é uma honra encontrar grandes amigos, né, e ainda mais poder aproveitar a oportunidade, né, de discutir um assunto tão relevante para o momento atual e com pessoas tão experientes na área, né, como a Frances, o Diniz, e é isso, né. Eu acho que em relação à questão da pesquisa tecnológica, né, a gente tem muito hoje a conversar sobre esse assunto, né, com a professora Frances. Ela certamente vai estar trazendo não só aqueles avanços que têm relação com o uso da tecnologia, mas acredito que vai abordar a temática aí como um todo, né, de uma forma mais ampla, também trazendo um conceito amplo sobre inovação, né, que hoje, na verdade, é aquilo que na área da saúde a gente busca desenvolver através de serviços, de produtos, né, buscando soluções aí para os nossos problemas da realidade no contexto da saúde, da educação e principalmente da educação em saúde, né, e a nossa, claro, nossa educação médica, né. E também procurando sempre otimizar recursos, né, que são finitos, né, que nós temos que procurar, então, sempre trabalhar dentro da perspectiva da otimização dos recursos para aplicação na área da saúde e da educação em saúde, né. Então, vou passar a palavra para a professora Frances, ela vai fazer uma exposição para a gente e, na sequência, a gente vai abrir para discutir algumas questões relacionadas ao assunto. Está com você, então, Frances. Então, boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu quero agradecer o convite ao professor Diniz, à ABEM e à RNP pela essa oportunidade. Eu vou falar de um tema que é muito caro para mim, e que me traz no dia a dia muito prazer em trabalhar, principalmente porque a gente pode trazer para a educação médica, para o ensino das profissões da saúde, uma perspectiva que vai contribuir também com a segurança do paciente.
Então, vamos lá? Primeiro de tudo, vamos pontuar o que é tecnologia, né? E uma das coisas bem importantes é a gente diferenciar tecnologia da técnica, porque a técnica é o conhecimento empírico, a gente trata do conhecimento empírico, que vem da nossa observação e também vai elaborando um conjunto de, vamos supor, de receitas práticas, né, para a gente agir sobre alguma coisa. Já a tecnologia é pegar esse saber teórico e se aplicar. Então, a tecnologia praticamente é a aplicação do conhecimento, desse conhecimento científico, empírico, e que ele vai sendo aperfeiçoado para que a gente desenvolva ou crie novos produtos. Então, a gente antes usava muito a palavra desenvolvimento, quando a gente pensava em desenvolver uma tecnologia, e hoje a nossa tendência é utilizar, inclusive, o verbo criar. Eu crio, né? Porque o desenvolvimento, dentro da criação, tem a parte de desenvolvimento, vamos colocar assim. Então, a gente vai, tecnologia, nós vamos criar novos produtos, processos, medicamentos. Então, o termo vai envolver todo o conhecimento técnico, científico e todas as ferramentas, processos, materiais criados e ou utilizados a partir desse conhecimento. Nessa transparência, a gente traz aqui da onde veio a palavra tecnologia, né? Que então veio do grego, que é ofício e estudo, então é um termo que envolve esse conhecimento, reforçando o que a gente falou aqui. Bom, na evolução, para a gente entender, inclusive, essa evolução tecnológica, eu trouxe aqui do livro, né? A gente trouxe aqui do livro, do nosso livro, do LabTesp, no final a gente já colocou, inclusive, o link para vocês, e também no final tem um QR Code para vocês terem acesso, que é do primeiro capítulo de um livro de como fazer tecnologia em saúde. E a gente traz aqui uma coisa bem importante, a gente entende as tecnologias e aí vocês vão ver que o crescimento da evolução tecnológica tem muito a ver com as questões da sociedade. Então, a evolução tecnológica ela veio de como a sociedade encara, né, a tecnologia. Então, lá nos idos a nossa primeira fase da evolução tecnológica foi a chamada sociedade industrial. Então, de 1800 até quase o final dos anos 1900, o que a gente tinha? A gente tinha uma sociedade que acessava os bens produzidos pelas outras pessoas. Então, vocês vão ver que o crescimento tecnológico ele era um pouco menor, foi menor, não que não aconteceu, mas porque o que a gente via, a gente tinha acesso aos produtos que os outros produziam. Quando a gente vai, desculpa, tá com sol aqui, eu acabei colocando papel, não deu certo, eu vou tirar aqui. Então, quando nós vamos para a segunda fase que está aqui, né, essa segunda fase é a fase pós-industrial. O que é essa fase pós-industrial? É a fase onde a gente tem o acesso aos serviços prestados pelos outros. Então, a gente teve ali dos anos 2000 até um pouco antes dos anos 2020, nós tínhamos uma sociedade que se baseava no acesso a serviços prestados por outras pessoas. E aí, na evolução tecnológica e industrial, no caso, a gente vê o quê? Nós vemos que essa sociedade ela estava em torno de comprar os serviços. E aí a gente teve muito desenvolvimento de tecnologia voltado para isso, para o serviço das pessoas. Já na nossa atualidade, a gente está o quê? Numa sociedade já da informação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje a sociedade ela tem acesso à informação gerada por outros. E aí faz com que a gente entenda um pouco
toda essa situação que nós estamos presenciando nos nossos dias com as redes sociais, onde a gente tem, inclusive, o desenvolvimento de fake news, porque as pessoas já estão numa fase de pegar informação gerada por outras pessoas e não de gerar informação. Então, aí entra o X da questão de nós que somos educadores das profissões de saúde, para que a gente, na pesquisa tecnológica, a gente pegue essa pesquisa tecnológica e utilize ela para o bem do ensino e para o melhor do paciente. Bom, deixa eu passar aqui. Aqui nesse gráfico, eu trouxe na verdade, eu trouxe uma evolução, vai até o ano passado, né? Que é a evolução dos sistemas, e aí para vocês verem como que a gente teve esse crescimento e dos anos, aí mostrando cada sociedade que eu apresentei para vocês agora, mostrando que realmente depois dos anos 2000 a gente teve um crescimento exponencial com relação à produção tecnológica. E isso vai explicar muito a fase que nós estamos hoje e para onde nós podemos verificar para onde nós vamos caminhar. Bom, e aí nós temos aqui também, eu trouxe uma outra performance num avanço só de um recorte de 10 anos, 2010 até 2020, para vocês verem também, estamos o quê? Na sociedade da informação. E olha lá, tudo que foi desenvolvido e que correu tem a ver com informação e tem a ver... E aí a gente vai entrar no SIG do mês passado, foi sobre inteligência artificial, e isso já remonta à situação e à realidade que estamos aqui. Então, aqui é para vocês verem o quanto que foram desenvolvidas tecnologias voltadas realmente para essas questões da informação e da comunicação, né? Vamos passar aqui. Aí. Bom, e aí o que eu trago aqui? Eu trago um quadro da saúde 4.0. Na verdade, nós já estamos na saúde 5.0, viu, pessoal? Mas estamos passando da saúde 4.0 para a saúde 5.0, mas quando a gente ainda conversa, a gente ainda está naquele caminhar. E o que é isso, né? Quais são? Por que nós tivemos saúde 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e estamos caminhando para saúde 5.0? Tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico. Então, também na indústria, com o desenvolvimento industrial. Também na indústria, nós tivemos a indústria 1.0, 2.0 e 4.0. E o que faz? Vou focar aqui na 4.0. A saúde 4.0, a gente tem o principal objetivo, fornecer, por exemplo, rastreamento real e soluções como resposta. De novo, onde a gente está? Na sociedade da informação, né? O foco nosso, muito, né? A gente saiu da 3.0, que era uma interatividade com os pacientes, e estamos agora no monitoramento integrado em tempo real, onde a gente tem diagnóstico com suporte da inteligência artificial, monitoramento. Hoje a gente vê, por pessoas idosas com mais de 80 anos, viajando com as suas tecnologias vestíveis e que, se acontece qualquer situação de alteração dos seus dados de saúde, o próprio o médico, o GP, o médico geral, o médico de família ou a enfermeira pode entrar em contato com essa pessoa que está sendo monitorada e falar: olha, sua glicose aumentou, você esqueceu da insulina, né? Então, isso é uma das questões que trata a saúde 4.0 e a gente já vê isso no mundo.
O compartilhamento de informações tem a ver com a cadeia global de suprimentos de saúde e as principais tecnologias que são usadas, e aí eu vou falar um pouco mais delas, a internet das coisas, os blockchain, inteligência artificial, as análises de dados e quais são as limitações. E é por isso que a gente já está rapidamente, o tempo aqui entre uma saúde e outra, ela foi aumentando, a transição foi aumentando e passando para ser mais rápido, né? A diminuição, na verdade, do tempo de passagem. Então, as limitações que a gente tem na saúde 4.0, e a gente entenderia aí, tendo uma permissão poética de falar do ensino na saúde 4.0, a gente tem o quê? Tecnologias novas, a limitação é que às vezes não é testada e também não tinha tanta preocupação com a privacidade dos dados. E aí é o primeiro alerta que eu faço, porque agora o que está na moda? Todo mundo pensa, vou fazer alguma coisa, quero fazer um aplicativo, vou fazer uma tecnologia. Só que não é só pensar no que vai fazer. A gente tem uma série, existe um regramento para que realmente essa tecnologia não seja feita para ficar numa gaveta, mas que ela seja feita realmente para colaborar com a evolução do ensino na saúde e da saúde em si. Então, a saúde 4.0, nós temos, como eu falei, nós temos as principais, o que a gente pode utilizar e estamos utilizando hoje, e que aí vocês vão olhar os nomes e vão falar, nossa, mas o que é isso, né? Existe, a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, o que é a internet das coisas? É aquela intersecção que existe, interconexão sobre o digital e a internet. Por exemplo, os smartphones, os smartwatch, os próprios celulares, Alexa, que a Alexa ela está ali da internet das coisas já indo para inteligência artificial, mas o início desses componentes, dessas Alexas ou outros nomes que a gente tem hoje, já era começou com a internet das coisas. Bom, e a internet dos serviços? Há até uma informação. A internet das coisas começou nos anos 1999 para 2000. Nós temos internet dos serviços. Agora eu consigo enxergar mais, o sol diminuiu aqui. As internet de serviços é a internet das coisas voltada para o serviço. Quer um exemplo? Aquela maquininha de café automática que a gente, às vezes, coloca o crachá, dependendo da instituição, ou paga e cai o cafezinho que você quer. Isso é um exemplo de internet de serviço. Os sistemas cyberfísicos médicos, que é o MCPS, tem a ver. Ele é diferente da internet das coisas, porque tem uma informação, usa uma combinação de outros elementos. Então, ele é um pouco mais diferente, mas, por exemplo, um exemplo desse, né, que a gente pode utilizar para isso um simulador virtual, que hoje no ensino das profissões da saúde está cada vez mais surgindo sistemas, software voltado para a virtualização da simulação. É aquele OSCE que a gente vivia, demorava, não que não demore mais, tá? Mas que a gente tinha, mas a gente já tem hoje com o MCPS, banco de dados que a gente pode selecionar a cada semestre, a cada turma, situações diferentes que ele seleciona com inteligência artificial, faz a simulação virtual. A nuvem, né? Nós temos, por exemplo, lembrei, e não é médico, mas não é sistema médico, mas antes, quando era só CPS, que é o Cyber Physical System, por exemplo, o Waze, né? O Waze, que é um GPS, isso é um exemplo que saiu
da indústria 4.0 para a saúde 4.0, virando, por exemplo, esses sistemas de simulação virtual. Eu fico extremamente empolgada, gente, porque eu começo a lembrar das coisas legais. Bom, aí a gente trouxe aqui nuvem de saúde e névoa de saúde. Olha só, Health Cloud e Health Fog. Qual é a diferença aqui? A diferença é também o tamanho, né? A nuvem de saúde ela reúne, por exemplo, os dados clínicos do paciente, os exames. No ensino, pode ser os dados de o que a gente ensinou naquele semestre, naquela disciplina. Então, nós temos, por exemplo, o Diniz é da Otorrino, ele tem os dados reunidos dos pacientes, da enfermaria ou do ambulatório, mais o que foi ensinado, e ele pode o quê? Fazer, por exemplo, casos que podem ajudar, inclusive, depois, né, juntando com a inteligência artificial, ajudando, inclusive, no diagnóstico. E a névoa de saúde, uma das coisas mais empolgantes que existe, porque a névoa de saúde é um middleware que junta a internet das coisas e a nuvem, só que mais focalizado. Por exemplo, quando eu era professora da UFRN, eu e o professor George, a gente tinha uma disciplina, não era nossa, né? Coisa de falar meu, mas a gente era professor de uma disciplina que era no SAMU, que era interprofissional, enfermagem e medicina. E aí, quando a gente sai no SAMU, qual é a principal coisa que vocês veem quando a gente quando vê ambulância, né? Eles estão com a sirene, o povo não sai da frente, Então, uma aplicação do FOG é o motorista, o socorrista motorista, poder controlar os semáforos. Então, é um sistema que vai auxiliar nessa passagem. Bom, Big Data, gente, aí Big Data é um conjunto de grandes dados. Então, por isso que hoje se fala muito em LGPD, porque são muitas informações juntas de que podem ser acessadas de forma com alta velocidade, e isso coincidiu o quê? Com a inteligência artificial, que aí, com o prompt certo para o ensino, para raciocínio clínico, para raciocínio diagnóstico, consegue ter uma precisão, por exemplo, de diagnóstico, pegando lá tudo que está no Big Data, juntando com a inteligência artificial. E ainda a rede de comunicação móvel 5G aqui, por exemplo, a gente pode usar em monitoramento dos pacientes, como eu falei para vocês, usa a internet das coisas com a rede, a gente monitora paciente, pode fazer videoconsulta, que é uma realidade que aumentou muito durante a pandemia. Então, isso foi a saúde 4.0, e aí, dentro da saúde 4.0, a gente começou a encaminhar para a saúde digital. E aí, na saúde digital, quando eu terminei o doutorado, que eu fui pós-doc lá na UFSC, na telemedicina, a gente falava muito de TICs, né? Tecnologia da informação e comunicação. E aí a gente, com essa evolução que nós tivemos para a saúde 4.0, a gente começou a passar a utilizar o termo saúde digital, porque ele acaba englobando mais. A TIC está dentro ali, mas é muito maior. E o Brasil é um dos países que tem regularizado, algumas profissões já regularizaram, inclusive a minha profissão, desde a pandemia, já tem resolução específica para que os enfermeiros utilizem e como devem utilizar a estratégia de saúde digital, né? E aqui, deixa eu passar aqui. E aí, aqui nós temos os domínios da nossa resolução da resolução brasileira,
que tem 7 pontos, né, e isso da resolução brasileira geral, tá? Para toda a saúde digital, que hoje nós temos uma diretoria especial, eu não sei se é diretoria ou secretaria no Ministério da Saúde, tá? Que vai dar fomento a isso para que a gente tenha os sistemas integrados, o sonho dos sistemas médicos integrados, né? Então, aqui, gestão de governança, então, vai desde como tem que, da organização até a ponta, né? Então, entra aí telesaúde, como é que é a estrutura, e isso tudo tem a ver, né, com a utilização da tecnologia, então, da pesquisa tecnológica para a educação, que eu vou chegar lá, mas a gente precisa ter esses conceitos antes, até para não falar, para parar de falar algumas situações que já estão fora, porque vocês viram que o crescimento tecnológico está exponencial, e para que a gente comece a não é uniformizar, não gosto muito dessa palavra, mas que a gente esteja ali aprendendo e entendendo essa necessidade. Eu coloquei aqui as coisas para eu não esquecer de falar, coloquei uns pontinhos aqui. Então, assim, gente, a saúde digital aqui é o modelo de estratégia do Brasil. Também não vou eu trouxe mais como exemplo, mas só para que vocês possam ver como que está organizado no Brasil. Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui uma questão da diferença, né, de um conceito que a gente precisa, que é invenção e inovação. E aí eu gosto muito para a gente visualizar, e eu sou uma pessoa que preciso visualizar, talvez porque muitos daqui não são como que é o nome? Da geração Z, né? A geração Z já está, né? Mas, então, a diferença de inovação e invenção. Eu gosto de utilizar isso aqui, que todo mundo conhece, deve ter tido em casa ou tem, a não ser que não cozinhe. Então, aqui, em metal, foi o protótipo criado por uma profissional da saúde, uma dentista do interior de São Paulo, que ela criou para que ela pudesse lavar o arroz mais rápido e voltar para o trabalho. E aí, isso nos anos 1960, gente. Ela fez o protótipo. Esse aqui embaixo é o que está registrado no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Brasileira, e aqui é o que a gente usa. Então, qual é a diferença entre invenção, e inovação? A invenção é quando a gente tem uma proposta de trazer algo para o mundo que não existe. Então, anteriormente, não existia o lava-arroz desse jeito. A pessoa usava uma bacia e uma peneira para depois fazer. E isso demorava mais tempo. Então, a invenção é algo novo que a gente pode registrar, né? É patenteável. Já a inovação é o azulzinho aqui, já foi uma inovação e hoje a gente tem vários tipos, né? A inovação, ela surge do quê? Ela vai surgir da melhoria de um produto. Então, por isso que hoje, anos 1960, anos 2020, olha quanto tempo já passou, quase 60 anos, ou melhor, 60 anos, e aí a gente teve o quê? A gente tem vários produtos inspirados nesse que são inovação. Por quê? Porque não se cria algo novo, pega algo que já existe e aí faz uma adaptação para o mercado, que gere um novo negócio. E com isso também é importante a gente lembrar que a gente tem, então, a gente pode também chamar a inovação para o mercado, como eu falei, e também a gente tem pesquisa e desenvolvimento.
na verdade, é procedimento de pesquisa e desenvolvimento, que é o quê? É isso que a gente faz na pesquisa tecnológica, a gente faz uma investigação criativa, sistemática, de tudo que existe, dos objetivos que existem, dos objetos, e com o intuito de ampliar ou aplicar esse conhecimento na construção de um protótipo. Então, a gente também pode, no final da pesquisa tecnológica, trabalhar com isso. Ela pode ser invenção? Pode. Ela pode ser inovação? Pode. Vai depender de como a gente dá o andamento nessa pesquisa, tá? Isso aqui. E aí tá, né? Porque a Francis fala pra caramba. Tá, Francis, como é que eu faço uma pesquisa tecnológica? Que é isso que a gente veio aqui. Uma pesquisa tecnológica em saúde voltada para a educação. Então, aqui a moça da escultura do Rumué que está ali. E aí? Quem me conhece sabe, eu adoro essa figura, eu uso acho que há mais de 10 anos, desde que eu conheci essa escultura dele. Então, vamos lá. Para a gente fazer uma pesquisa tecnológica, a gente vai precisar muito, como eu falei antes, ela é muito sistemática. Então, a gente vai precisar, né, de referenciais filosóficos, a gente usa referencial filosófico, referencial teórico, a gente tem que ter método para coleta de dados para criação e desenvolvimento, prototipação, pensar nos aspectos relacionados... Eu acho que esse negócio está aqui. Não sei se tá. Relacionados à LGPD e, inclusive, fazer a sua validação. Para começar, eu trouxe aqui para vocês as questões voltadas para os nossos, por exemplo, alguns exemplos que a gente pode dar, que são alguns filósofos. Eu trouxe, claro, não foi da minha cabeça, isso também não é só da minha cabeça, mas está no livro, e são os filósofos que na nossa experiência do nosso grupo de pesquisa, a gente mais utilizou no desenvolvimento, né? Então, não vou me aprofundar, mas a minha vontade aqui é que vocês sejam mordidos pela mosquinha da pesquisa tecnológica e que vocês vão procurar mais e que a gente comece a ter uma pesquisa tecnológica no ensino na saúde mais estruturada, com mais estratégia, né? Então, a gente tem aqui, tem uma mulher só, mas tudo bem, desculpa, mas a gente tem outras que a gente pode usar, mas eu peguei justamente os principais de tecnologia. A gente pode usar uma infinita, não existe referencial filosófico específico, a gente tem que ver o que mais adequa ao que eu vou criar. Mas aqui a gente trouxe, tá no livro também, alguns que são mais para tecnologia. Por exemplo, a Helen, ela trabalha com a satisfação. Então, se a gente quer ver um produto que vai trabalhar a satisfação, podemos usar ela. O Schutz, que está aqui, ele é fenomenologista, né? Então, como ele trabalha com o mundo, a gente pode relacionar a tecnologia de acordo com quem vai utilizar, qual é a visão de mundo dessa pessoa que vai utilizar. O Galimbert, que é esse teórico aqui em cima, né, sorrindo, ele trabalha com reflexões antropológicas, ele é um filósofo que desenvolveu Tecnópolis, que tem a ver com as possibilidades éticas do uso da tecnologia. Já o Habermas, que também está aqui, né? O Habermas, ele trabalha a teoria da ação comunicativa. Então, se você vai, principalmente a gente que trabalha com desenvolvimento tecnológico para o ensino, se você vai trabalhar algo voltado para o ensino, Habermas é muito interessante, né? Também temos aqui
o Gadamer. O Gadamer, ele discute também, é voltado para linguagem e comunicação, então ele também é um bom filósofo para dar esse suporte, esse arcabouço filosófico para a pesquisa. E aí nós temos aqui ainda o Kant, né? E aí o Kant é muito mais... viveu muito mais antes, né? Mais antes é ótimo, antes de nós, mas o Kant ele associa o conhecimento a priori e a posteriori, então ele trabalha com a teoria do conhecimento, e isso também colabora. E por último, mas não que seja menos importante, aqui é o Pierre Levy, que também ele é nosso filósofo contemporâneo, e o Pierre Levy, ele trabalha justamente com as tecnologias, com a influência da internet na sociedade. Então, ele é o que mais diretamente trabalha. Mas já tivemos outros referenciais, por exemplo, que nós utilizamos, inclusive Francis Bacon, a Hannah Arendt, vai depender do que a gente está trabalhando, né, na perspectiva da criação tecnológica. Bom, uma das coisas que a gente escolheu o referencial, e uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é ver o estado da arte. E o estado da arte é o quê? A gente pode fazer prospecção tecnológica, que é uma maneira de pesquisar o que já existe de tecnologia. Por isso que eu falei, quando a gente faz a pesquisa de desenvolvimento, a gente vê o que já existe, e o resultado de quando você identifica o que já existe pode ser uma inovação ou uma nova invenção, né? Junto a isso, a gente também faz o quê? Uma revisão bibliográfica. Pode ser, a gente pode trabalhar, por exemplo, com revisão sistemática por exemplo, vou fazer um aplicativo de ensino de raciocínio clínico. Como que eu vou fazer? Eu vou também pegar na literatura o que é raciocínio clínico, e aí vai ver como que pode, o que é melhor, o que existe de melhor para desenvolver o raciocínio clínico dos estudantes. Atrelado a isso, como nós vamos trabalhar sempre com a experiência do usuário, que no ensino e também na saúde, a experiência do usuário é essencial. Eu estou falando no ensino e na saúde, mas é essencial para tudo. Se você quer que o usuário utilize, precisa ter essa experiência, né? Então, você pode usar, inclusive, entrevistas, grupos focais. Então, se vocês forem ver, uma pesquisa tecnológica, ela acaba sendo uma pesquisa com vários métodos. Inclusive, a gente está começando a pensar se não é uma pesquisa de métodos mistos, mas ela usa muito mais métodos do que uma pesquisa de métodos mistos, vamos colocar assim. Coloquei aqui do lado uma questão da experiência do usuário, que uma das formas da gente ver se a nossa tecnologia, se a pesquisa tecnológica está no caminho certo da experiência do usuário, é também utilizar as heurísticas de Nielsen, que nós vamos utilizar, que vai ter no final, na avaliação, vou mostrar para vocês, mas para a gente melhorar a usabilidade. E aí, isso tudo tem a ver com esse desenvolvimento. Deixa eu ver que horas tem, estou quase terminando. Bom, aqui eu não vou ficar dando muito detalhe, mas, por exemplo, a gente tem vários métodos que a gente pode utilizar na experiência do usuário. Então, nós temos aqui esse primeiro a experiência do usuário, que é o Garret, né? Aqui é o método Garret que a gente pode utilizar. E aí o Garret, ele trabalha com essa construção de projetos digitais, por exemplo, né? Então a gente pode trabalhar com processo quando vai precisar dígito virtual. Então usa essas estratégias. Também o Double Diamond. Double Diamond também é uma maneira de a gente trabalhar com a experiência do usuário, e que a gente faz do Design Thinking, né? Que consiste o quê? A gente explora esse problema e
vai trabalhando de forma ampla para resolver o problema. A gente tem aqui a outra forma do design thinking, que também é uma maneira de trabalhar, e aí vocês estão vendo que a gente usa a empatia, né? E aí essa é a abordagem focada no indivíduo, e aí isso é muito importante para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o ensino na saúde, porque a gente vai trabalhar a multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, trabalha os pensamentos, e a gente cria, com isso, caminhos para que a gente tenha soluções inovadoras para aquela área de ensino ou de avaliação. Aqui é o método ADE, né? O método ADE é um método ágil, e também ele é muito importante quando a gente vai estar trabalhando no design instrucional. Então, o que é o design instrucional? Como vão ser as telas do aplicativo que eu pensei? A gente usa, vocês estão vendo que a gente vai usar vários métodos, né? Então, o modelo ADE, ele é bem importante para a gente trabalhar esse design instrucional e, na verdade, todo o desenvolvimento das telas. Bom, e aí, uma das coisas bem interessantes é a gente saber, e a gente às vezes fala assim, mas como é que é? O que eu vou fazer? Eu quero fazer um aplicativo. Eu vou fazer meu TCC com aplicativo. Aí, quando chega um estudante para trabalhar comigo e fala que quer fazer um aplicativo, eu já falo, não vai dar para fazer o aplicativo no TCC. Os estudantes de graduação, o TCC demora 1 ano e meio no máximo. No mestrado, não vai fazer no máximo um protótipo de baixa fidelidade. No doutorado, ok, porque é uma pesquisa longa. E a outra coisa que fala, eu quero fazer um aplicativo. Eu não sei se você vai fazer um aplicativo. Por quê? Vai depender do que o usuário quer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma doutora que foi me orientando e trabalhou informações para quem vive com HIV/AIDS. E aí ela pensou em fazer um aplicativo. Quando ela foi lá trabalhar com a experiência do usuário, lá no início, depois que fez a prospecção e foi trabalhar com os usuários não queriam um aplicativo, porque baixar o aplicativo no smartphone era como se alguém pegasse e ia ver que por questão ética, a pessoa ia saber que ele tinha. Então, a gente desenvolveu o quê? Um site responsivo. Então, para isso, até isso vai influenciar na sua escolha de tecnologia. Então, por exemplo, o que é um aplicativo nativo? O aplicativo nativo é aquele que é usado exclusivamente para um sistema operacional. Por isso que às vezes a gente acha, por exemplo, quem tem iPhone, acha um aplicativo na Apple Store que é para iOS, e aí se você indica para um outro colega que tem um sistema operacional Android, e ele não acha esse aplicativo na Google Store. Por quê? Porque é um aplicativo nativo e foi desenvolvido para um único sistema operacional. Quando a gente fala de web app, quando a gente fala de web app, é bem interessante que o web app é o quê? É um site que ele se comporta como um aplicativo. Ele não é um aplicativo iOS ou Android, mas ele se comporta como. A gente pode chamar também de site responsivo, que foi esse exemplo. Por que ele é web app ou site responsivo? Porque se eu tiver com um computador, ele vai expandir aqui no computador, ok. Se eu tiver no smartphone, ele vai se adaptar ao smartphone. Se eu tiver no iPad, num tablet, ele vai se adaptar ao tablet. E muitas vezes consegue se adaptar, inclusive, para o smartwatch. Já os aplicativos híbridos, que estão aqui, deixa eu ver o que isso aqui está aparecendo. Não sei se está atrapalhando vocês, mas tem um negócio aparecendo aqui. Os aplicativos híbridos, eles combinam o aplicativo nativo
com o Web App. E aí ele vai estar em todas as plataformas, ele vai estar... Obrigada, Diniz. Ele vai estar em todas as plataformas, ele vai estar na web. E aí é aquele aplicativo que tu vai acessar de qualquer forma. Mas também é o mais caro. Bom, e aí os protótipos, né? E aí, quando eu falei que é mais caro, é porque pesquisa tecnológica não é barata. Quando a gente pensa em fazer, tem que ter essa perspectiva de ter fomento. E aí entra de novo a importância de nós termos agências de fomento fortes e que tenham editais ou grants que podem ser utilizados no desenvolvimento tecnológico, na criação tecnológica. Bom, os tipos de protótipos, a gente pode ter o de baixa fidelidade, que foi o que eu falei, que às vezes a gente só consegue chegar aí, que é o quê? A gente vai visualizar inicialmente como é que é o produto. É aquilo lá que você faz as telas, mas ele não tem correlação, né? Já o de alta fidelidade é quando a gente tem essa que é o Hi-Fi, né? É quando a gente já tem uma representação interativa de como o produto vai ser. Mas ele ainda não é funcional, mas ele é de alta fidelidade. Ele tem interação, você consegue mudar de página, e aí vai. Outra coisa também, que aí separa, isso eu estou falando de protótipo, porque depois do alta fidelidade é já o produto em uso. Mas também a gente pode criar no final, até ter um maior investimento para poder produzir, o mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? É aquela versão, eu acho que eu até coloquei uma foto aqui, aquela versão mais simples do produto que pode ser lançado com uma qualidade mínima de esforço de criação, né, e de desenvolvimento. Então, o produto mínimo viável é um produto que ele tem todas as condições, tudo que você estudou que ele deveria ter, porém, de uma forma mais simples. Eu dou exemplo do meu primeiro projeto como pesquisadora de produtividade em desenvolvimento tecnológico, que no CNPq a gente tem os PQs e os DTs. Eu sou DT porque é de desenvolvimento tecnológico, é a pesquisador reconhecido que faz aquele desenvolvimento. O meu primeiro foi um venoscópio. E o que era o venoscópio? Existem venoscópios, que são aqueles transiluminadores de veia para funcionar a veia melhor, maravilhosos no mercado, mas que custam mais de R$20 mil. E esse não, esse ficou em torno de R$131, mas porque ele era um produto mínimo viável, foi isso que a gente fez, né? Deixa eu pegar aqui um. E aí aqui, ó, tem só... aqui tem um exemplo de produto de alta fidelidade, que é um aplicativo, o Simu, que é para simulação, para ensino. Então, ele tem a interface do aluno e a interface do professor, onde a gente consegue fazer essa junção. Eu estou terminando já porque eu quero... E aqui, por exemplo, como é um produto mínimo viável, né? Como é que é? Eu tenho o produto que eu quero, o mínimo que ele pode ter, o que é viável para funcionar, e aí, por isso que ele é produto mínimo viável aqui. Bom, não posso deixar de falar da LGPD, que no Brasil, a gente tem a Lei 13.709 de 2018, e a LGPD é muito importante nesse desenvolvimento tecnológico, na pesquisa tecnológica, toda a pesquisa tecnológica, se a gente for trabalhar com pessoas, além da aprovação no Comitê de Ética, a gente tem que pensar na LGPD, porque se a gente vai trabalhar com dados sensíveis, de estudantes fazendo simulação, de estudantes pensando no raciocínio clínico, de pacientes que fizeram algum sistema... Oi? Estou terminando já. A gente vai precisar. Eu sei, desculpa, Diniz. Bom, finalizando. Para finalizar a pesquisa, nós temos
validação, né? Validação com especialista. Eu já falei para vocês o que os especialistas daquele assunto falam, o que os usuários vão falar e fazer o teste de usabilidade. E aí aqui, tendências para que vocês possam pensar, né? E aí tem todas essas... hoje a gente já pode fazer várias possibilidades, inclusive a nanotecnologia, a internet das coisas com os produtos vestíveis. Aqui foi que eu falei para vocês, podem copiar o QR Code ou o link está também no... O pessoal já colocou o link do livro, é gratuito, foi feito com parte com a minha bolsa, com esse projeto, né? E o CNPq, o nosso programa de pós-graduação. Obrigada, desculpa, corri, mas vamos abrir. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Francis. Excelente a apresentação, né? Foi muito boa mesmo. Eu acho que nós temos uns 10 minutinhos, né, Denise, para que a gente possa também ouvir as dúvidas, comentários, que as pessoas estão vendo aqui que tem 13 pessoas na sala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento, fique à vontade, coloque aí no chat para a gente. Ou pode levantar a mão também, Denise? Lá no YouTube tem só a participação do professor Sabatini e só elogios da aula da professora. Tá bom. Essa participação do professor, você quer ler? Não, ele só deu um bom dia e falou que está gostando da aula. Tá bom. Tá bom. Então, só para ir esquentando um pouquinho, eu sei que a Francis comentou muito sobre isso, deu vários exemplos, né? Mas que ficasse aqui, então, um recado para que você tenha a oportunidade de trazer essa fala, né? Como é que a gente garante, então, que esse processo de inovação continue centrado nas pessoas e não na alta tecnologia, né? Qual é a sua dica para isso? A primeira coisa, assim, quando eu penso, porque às vezes, Alessandra, o pessoal fala, a tecnologia vai acabar com a humanidade, né? Então, eu acho que isso faz parte, quando a gente está trabalhando e aí pensando no ensino, a gente precisa mostrar isso para os estudantes, que lá naquela parte de profissionalismo, que a gente não pode lançar mão da empatia. Então, a tecnologia lá no Design Thinking, a primeira coisa é empatia. A gente tem que usar, criar, mas criar pensando que é para uma pessoa. E não há tecnologia que vai conseguir... não existe Matrix, hoje em dia não temos ainda Matrix, pode ser que chegue, mas a gente não tem isso, então é empatia e focar no ser humano. Você comentou da importância também de ouvir as pessoas, né? Uhum. De fazer a pesquisa de satisfação, né? Esse seria o início do processo, né? Por onde começa o pensamento sobre a inovação e a nossa pergunta de pesquisa dentro da tecnologia, né? Onde começar? Sim. Na verdade, a experiência do usuário ela tem que estar desde o início até o final. No início, nós vamos lá e nós conversamos com as pessoas, a gente tem várias técnicas, né, para utilizar, e aí lança a mão das técnicas, dos métodos de pesquisa para isso, mas a gente vê o que realmente é viável para ele, o que ele quer realmente, porque a gente, às vezes, pensa, vou fazer um aplicativo para resolver aquela situação, e às vezes não é o que a pessoa precisa. Mas, ou aquele conjunto de pessoas, vamos pensar, vamos fazer um aplicativo para a pessoa que vive com Parkinson. Às vezes não é aquilo, que aquele grupo do paciente, mas depois que eu crio, eles têm que avaliar no final também. Por que a gente tem? A gente tem que passar pela validação, porque quando eles forem usar, é eles que vão falar, olha, não consegui usar, eu tenho tremor e eu não consigo acessar. Então, eles vão estar com a gente monitorando o tempo inteiro. E isso é importante, que a gente esteja junto com eles,
Sabe aquela coisa, eu acho que já teve aqui alguma fala sobre isso, sabe a humildade cultural? Nós, profissionais da saúde, professores e que desenvolvemos tecnologia, temos que ter humildade cultural. Saber que nós não somos o único dono da verdade. A nossa verdade está a serviço dessa população que vai utilizar. E eu ia justamente te fazer essa pergunta. Quais são as competências necessárias para um professor ou para um pesquisador para atuar na área, para inovar, né? Criatividade, humildade, empatia. Bom, criatividade é bem importante, né? Saber trabalhar em equipe, porque a gente não faz sozinho, então essa multidisciplinaridade é bem importante, né? Que mais? Eu acho que a princípio acho que esses são os principais, assim. Muito bom. Tem um comentário aqui do Diniz, quer fazer algum comentário, Diniz, sobre essa referência? O professor Sabatini colocou também um livro dele aí, ó. Tá? Ah, que legal! Também grátis para quem está vendo, né? E não, só elogios. A gente tem 4 minutos ainda, né, Alessandra Ribeiro? Tá bom. Então, vamos conversando, né? A gente, na área, agora saindo um pouquinho, sair não tem como, né? Mas entrando um pouquinho para a saúde, né? A gente tem visto uma integração muito forte, né? Do trabalho da inovação na saúde, também relacionado à melhoria, ao compromisso da melhoria da qualidade, né? A profissionalização da gestão da qualidade mesmo, né? Como é que a gente garante que esse trabalho na saúde possa também atuar na gestão da inovação com tanta diversidade que a gente tem no país em relação ao próprio sistema de saúde, ao funcionamento do sistema de saúde e as necessidades de saúde da população, né? Imagino que o acesso aos recursos, à alta tecnologia, seja muito diverso, né? Dependendo da região do país onde a gente vai atuar, né? Como é que a gente garante que esse compromisso com a inovação e com a melhoria da qualidade esteja presente, independente desse acesso à alta tecnologia, né? Alessandra, bem interessante. Primeiro, assim, relembrar de novo que a gente tem essa regulamentação da saúde digital no Brasil e que com isso cabe também ao Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência e Tecnologia trabalhar para esse futuro. Hoje a gente tem sistemas já, não é ainda prontuário eletrônico universal, tal, mas, por exemplo, o Conect SUS já mostra vacinas, está começando a acessar medicamentos, e aí pensando na disparidade norte-sul que a gente tem no nosso país, a gente está vendo, e aí eu posso te falar de experiência própria, porque o meu programa de pós-graduação da UFES, que está em parceria com uma universidade do Amazonas, e a gente está trabalhando muito, e eles têm muito grant, muito fomento para desenvolvimento tecnológico. Então, aquela situação que a gente escutava, a internet é ruim, tal, ela está começando a acessar, inclusive, comunidades ribeirinhas. Então, isso é investimento. Com relação à gestão, a gente tem que ter, a gente tem um ministério forte para isso, e a gente tem que começar a ter pessoas que não só queiram, mas que se capacitem para isso. Porque a gestão de tecnologia em saúde tem que ter uma pessoa que ela não precisa saber desenvolver, mas ela precisa saber vender o peixe daquilo. Então, é uma pessoa que vai fazer essa ponte entre
os pesquisadores, entre a sociedade e entre as agências de fomento. Então, a gente precisa dessa pessoa, dessa gestora, desse gestor, né, que trabalhe para isso. Eu vi que terminou, mas, por exemplo, um exemplo bem interessante que eu fiquei pensando enquanto eu falava, é que hoje a gente já tem centros no Brasil que trabalham com impressão 3D e medicina regenerativa, que é aquilo que eu não falei, mas a medicina regenerativa é o quê? É fazer uma órtese ou prótese de acordo com o que realmente aquele paciente precisa. Ou então o futuro, que a gente já tem centros no mundo trabalhando com nanotecnologia, que é assim, a pessoa está com um marcador tumoral X, eu vou fazer um medicamento ou um diagnóstico molecular para alcançar aquilo. E isso se dá por quê? Porque a gente tem gestores por trás vendendo o peixe desse pesquisador, eu acho que é isso. E, claro, o Brasil está começando a voltar ao investimento. A gente teve pouco investimento durante alguns anos, então a gente precisa voltar a ter mais investimento para alcançar esse desenvolvimento de novo, começar a crescer exponencialmente de novo. Muito obrigada, viu, Francis? A ideia, eu acho que é essa, né? Criar diferentes ecossistemas mesmo em diferentes regiões, né? De acordo com as necessidades e recursos locais. Muito bom. Vamos passar para as palavras finais da professora Francis Tourinho, né, Alessandra? E já convidar os colegas para o próximo encontro com Medicina Narrativa, com a IEDA da Bahia. Professora Francis. Eu só tenho a agradecer, professor Diniz, professora Alessandra, falar que foi um prazer estar com vocês. E também em ensino na saúde, tudo é importante. Quando a gente trabalha com tecnologia, a gente não pode esquecer que a medicina narrativa, a humildade que eu já falei, a empatia vai estar presente. Então, não é porque a gente trabalha tecnologia, ou então as diversidades, né, que é uma questão que eu trabalho. Então, isso tudo a gente tem que estar junto. E esse desenvolvimento tecnológico vai de encontro a isso. Só para terminar, por exemplo, no último M, a gente tinha muitos manequins de simulação negros, coisas que quando eu ou vocês aprendemos na faculdade, a gente tinha manequins brancos. E hoje no Brasil, 56% da população é negra e a gente não tem manequim negro. Então agora as indústrias, olha só, as indústrias com esse pensamento empático estão tendo manequins negros. Agora a gente tem que comprar nas faculdades. Esse é o recado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Francis. Obrigada, Diniz. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Vou pedir para o pessoal, para o Wagner lá, já parar a transmissão, agradecer a Raíssa da ABEM, o Wagner aqui do hospital. Até outro dia. Um abraço. Tchau. Tchau. Eu não consigo fechar aqui.